Olá, muito boa noite a você, amigo da TV Altiora em toda a região. Sejam bem-vindos a mais um programa Coletiva de Imprensa, que começa a sua temporada 2013. Serão 54 entrevistas ao longo do ano. Aqui falaremos com várias personalidades, pessoas interessantes. Vamos trocar ideias, vamos discutir um pouco a relação humana, o mundo e conhecer também talentos. No programa de hoje, que faz a abertura da temporada 2013, nós vamos falar também da evolução humana, será? Mas, sobretudo, a relação humana. Nós vamos falar das empresas, como hoje elas podem se reestruturar ou podem se estruturar através da modernidade. O mundo muda constantemente. E as pessoas que têm relação direta com as empresas, têm que mudar? Tem também. É a evolução do homem. Nós vamos falar bastante durante 1h30 de vários assuntos, sobretudo envolvendo empresas. Hoje, com a concorrência, o mundo mais estreito, todos temos que ficar atentos. E aí vale sempre a orientação daqueles que estão mais do que nunca antenados no mundo melhor e no mundo competitivo. O programa Coletivo de Imprensa, na sua versão 2013, está entrando no ar. Muito bem, amigos, sejam bem-vindos à temporada 2013. Um ano importante para todos nós, serão 54 entrevistas e nós estaremos aqui às quintas-feiras, sempre às 10 da noite, com os horários alternativos, às 1h30 da tarde da sexta e às 8h30 da noite no domingo. Serão 54 pessoas que aqui passarão e vamos trocar ideias e através de você fazer uma avaliação também. Antônio Danelon, que está conosco na bancada de hoje, também faz a abertura de 2013, já estava com saudade do Coletiva, todo mundo pedindo, que bom tê-lo aí de volta. Prazer é todo meu, Antônio Carlos, muito boa noite a todos. Estamos aqui no primeiro programa de 2013 com um assunto muito interessante que vai ser de gosto dos nossos espectadores. A evolução humana é importante? Fabulosa evolução. Muito bem, o nosso entrevistado de hoje, desta noite, ele é diretor da empresa IDEM GRH, é isso? IDEM GRH. Muito bem. Ele é psicólogo e vai falar de vários assuntos, sobretudo dessa evolução que a gente está falando do ser humano, dos valores que nós temos que ter, das empresas, da atenção, muito assunto. Mas o Ingo está aqui com a gente para falar. Ingo de Genhardt, é isso? Acertei, Ingo? Boa noite. Boa noite. É alemão? É, o nome é alemão. Ah, é? Primeiro nome e sobrenome é alemão, mas o espírito é brasileiro. O espírito é brasileiro. Bem brasileiro. Bom, Ingo, nós vamos falar bastante coisa hoje no programa. Para quem está em casa e não conhece ainda você como profissional, faz uma trajetória nessa área profissional até chegar nesse exato momento. Na verdade, a minha carreira na área de organizacional, ela começou com a minha formação em psicologia, onde é que quando eu optei em fazer a formação já estava direcionado para a área de recursos humanos e assim foi feito. Entrei em empresas na área de gestão de RH, naqueles cargos iniciais de estagiário, fui crescendo e aí eu fui reforçando formação também, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios. Depois eu fui para o MBA na GV, em gestão estratégica de pessoas, tenho formação internacional em coaching, comecei um mestrado em psicologia, né, ali não achei o meu foco do que eu queria e hoje eu estou finalizando o meu mestrado em administração, inclusive defendendo dos grandes focos de trabalho que a gente tem hoje dentro das organizações, que é uma metodologia para a formação de líderes. Hoje nós podemos dizer que algumas empresas passam com uma série de dificuldades por não pensar no futuro, não se estruturar hoje pensando no amanhã. Podemos dizer isso, independente se é uma empresa grande ou pequena? Essa questão da reestruturação da empresa ou estruturação da empresa, ela está muito vinculada ao que ela tem como pretensão, né? Se ela quer ficar num tamanho que hoje atende ela, do jeito que ela está caminhando. Só que nenhuma empresa quer ficar estagnada, né? Toda empresa quer evoluir, a evolução muitas vezes você aumenta o volume de clientes, de trabalhos, de processos e por conta disso você precisa reforçar a sua base. E a base de qualquer empresa são pessoas.
E se isso você não tem isso estruturado, eu faço analogia que é a construção de uma casa. Se você não faz uma boa fundação e põe vigas que possam sustentar a tua estrutura, aquilo com o tempo vai ruir. Então, trabalhar essa base, preparar essas pessoas, e aí o líder ele tem um dos papéis fundamentais nesse processo. Então, trabalhar e desenvolver essa pessoa hoje é fundamental. Até porque hoje a gente tem aí, a gente já está mais do que falado, a diferença de gerações, geração X, Y, Z, né? E como, então, né? E lidar com esse novo público que está entrando dentro das empresas, que são as pessoas mais novas, está gerando um conflito de geração. Isso hoje esse é um dos grandes problemas hoje na gestão de pessoas, né? Você tem líderes com um perfil mais, com uma gestão mais antiga, com um modelo mais antigo, que hoje nessa nova geração não funcionam os modelos antigos para essa não. Então é um reaprendizado constante. As pessoas e eu entendo perfeitamente, a pessoa fica muito conservadora, achando que aquilo ele fez a vida inteira, 20 anos, e vai continuar, mas o mundo mudou, está em plena mutação. Eles estão com a cabeça aberta ou ainda há uma resistência grande em relação? A gente não pode generalizar, né? Você tem pessoas e pessoas, né? E também depende muito da situação que a empresa está, né? A gente algumas vezes escuta pessoas, e na verdade eu antigamente também comentava, falar, nossa, essa empresa com esse modelo de gestão, não vai durar. Dura. Ela dura, mas ela não consegue evoluir. De repente o negócio é bom, então ela não tem necessidade. Só que algumas empresas que têm produtos e processos mais competitivos e querem crescer, querem manter e sustentar seu espaço até ampliar, elas dependem de pessoas, e para isso você precisa fazer uma revisão nesse processo. Então você tem empresas que hoje percebem, entendem essa necessidade, geram ações de mudança, e tem empresas que talvez até pelo próprio negócio não tenha tanta necessidade. Então a gente não pode generalizar. A gente tem pessoas realmente com modelos antigos de gestão, de pessoas que hoje não se encaixa mais para essa geração mais nova, eles realmente vão ter algumas dificuldades. E tem pessoas que realmente estão abertas, estão percebendo isso. E eu acho que uma coisa que é importante a gente ressaltar é que essa mudança desse perfil, é fácil falar do outro, né? Sim. Dos líderes, das empresas, mas eu acho que o maior desafio está no nosso papel como profissional da área de gestão de empresas, gestão de pessoas. Tudo que a gente como RH teve como modelo de gestão de pessoas, se você olhar hoje para essas novas gerações, não funciona. A gente está partindo do zero. Vamos lá, seu Antônio Dandelo. Vamos lá. Igor, boa noite. Boa noite, Antônio. Prazer tê-lo aqui, um colega, para a gente trocar ideias dessa parte do RH. Eu perguntaria de uma forma assim bem simplista, o que é ser líder? Quando a gente fala de liderança, né, que é um assunto que está em voga já há muito tempo, e na minha percepção vai permanecer na crista da onda por muito tempo, a liderança é peça-chave, né? Se essa liderança ela não estiver bem preparada para enfrentar desafios e desenvolver produtividade através dela, essa empresa ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, liderança, eu tenho uma frase, se você hoje pegar na literatura e falar de liderança, você tem uma imensidade muito grande de alternativas de liderança, né, de definição de liderança. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim: liderar é a ação de influenciar pessoas para que essas pessoas sejam voluntárias para alcançar os seus objetivos. Então a liderança é através de pessoas e com pessoas. Eu pergunto para o telespectador, nessa frase, qual é a primeira palavra que chama atenção? A primeira palavra, aquela mais importante, é ação. Aquele conceito que líder é aquele cara que na hierarquia estava acima das pessoas, já caiu por terra. Hoje, na verdade, antigamente a gente representava as empresas como uma pirâmide, né? A base e o topo, né? E a gente falava assim, nossa, toda reestruturação tem que começar pelo topo. Não, ela começa pela base.
Aí você fala, nossa, tá estranho isso, né? Para essa minha afirmação, e é uma afirmação ser verdadeira, a gente precisa desenhar a empresa correta. Ela não se desenha assim, ela se desenha de cabeça para baixo. Ou seja, na verdade, a base de qualquer empresa é a direção da empresa. Porque a operação, ela não toma decisão. Ela tem que cumprir aquilo que alguém, um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor determinou. Então, eles não tomam decisões. Quem toma decisão é um presidente, é um diretor, são um grupo de diretores, gerentes. Então, a base de uma empresa são essas pessoas. Então, e aí o que acontece? Olha só, a gente já tem uma inversão, a princípio, figurativa, né, de desenho, de representação gráfica, mas que representa para que esse grupo de pessoas consiga realizar seu trabalho e alcançar seus objetivos. Que é um conceito já mais recente, que é o conceito do líder-servidor, né? Então a gente não está mais em cima, a gente está embaixo. E quando a gente está embaixo para dar base, sustentação para as pessoas, você tem que gerar ação. Você tem que desenvolver pessoas, você precisa prover ferramentas, você precisa identificar recursos, buscar recursos, movimentar os processos motivacionais. Então, a primeira palavra é ação. Líder tem que gerar ação, não é mais aquele cara que senta numa mesinha mais alta e fica, faça isso, faça aquilo. Não, ele tem que gerar ação. Então, nessa frase, essa palavra que eu gosto de chamar a atenção é ação. E a segunda, de fato, é influenciar, né? Então, se eu, como líder, eu tenho que influenciar pessoas e não mais mandar pessoas, mas influenciar, você percebe que é uma palavra tão pequena, mas que vem carregada de um conteúdo muito denso. Então, para influenciar, eu preciso ter uma relação de confiança. Para as pessoas confiarem em mim como líder, elas precisam olhar para mim e me ver como exemplo. Portanto, já começo tendo que ter atitudes condizentes com o meu discurso, que a gente chama de coesão interna. Eu preciso ter um discurso que eu vejo na prática, né? E isso, hoje a gente vê muito isso, pessoas falam coisas, mas não cumprem, né? O modelo antigo de líder, né? Ele fala do respeito, de como a gente tem que seguir os processos, mas ele chega lá no refeitório e como ele tem um status, né, de gerente, diretor, vira para a moça, faz o seguinte, me dá um pouquinho dessa carne dobrada aqui, me dá um pouquinho mais de carne. Como ela é diretora, a moça lá do refeitório põe lá um pouquinho mais de carne para ele. Vou dizer, ele está falando, ele está tendo discurso, mas não está tendo uma prática, né? Então eu preciso ter, para gerar essa relação de confiança, eu preciso ter primeiro essa coesão interna. A hora que as pessoas olham para mim e percebem que eu tenho um discurso que é sustentado pela prática, eu começo a estabelecer essa confiança, porque eles falam, opa, se o Ingo fala uma coisa, se esse líder fala uma coisa, que ele vai cumprir. E segundo, os meus valores, as minhas crenças, que são representadas pelas minhas atitudes, elas precisam ser crenças, precisam ser valores que são aceitos ou reconhecidos pela sociedade como atitudes coerentes, positivas, condizentes, né? Então, influenciar pessoas não é uma coisa tão fácil. Antes, para eu influenciar, eu preciso estabelecer essa relação de confiança. Muito bem. Agora, a pergunta que eu faço, o Ingo, dentro disso que a gente está falando, dessa busca da ação da liderança, seria em relação à mão de obra. Hoje o que eu vejo vários empresários reclamarem exatamente a mão de obra que hoje não é qualificada, há esse problema sério, e quando chega essa própria mão de obra, parece que não está muito afim de trabalhar. Conheço situações, rapidamente, conheço aqui um rapaz abriu um restaurante, investiu dinheiro, muito bonito, alto nível aqui em Bragança, e precisava, lógico, de profissionais. Ele falou assim, olha, eu investi muito dinheiro, mas estou sofrendo com a mão de obra, porque aí peca no atendimento. Ele falou, não posso atender todo mundo. E veio recentemente um rapaz me pedindo, que ele está precisando, está desempregado, a família, ele precisa cuidar, filho pequeno. Ele veio, coloquei ele na cozinha, 2 dias depois ele chegou para mim e falou assim, olha, eu não vou ficar. Por quê? Porque é muito quente a cozinha. E vou embora. Mas você não tem emprego, você não tem dinheiro, a pessoa vai. Então, tem esse contraponto agora também. Quer dizer, a mão de obra não especializada e o funcionário que não está afim também.
De fato, essa é uma situação que a gente tem hoje a solução para isso não é fácil, não é simples, é uma realidade. O que acontece? Hoje, por conta até da economia no Brasil, a gente teve um superaquecimento do mercado. Então, a questão da demanda com relação à oferta, a gente teve uma oferta de empregos, aliás, grande. Então, os bons profissionais, eles estão todos empregados. Ainda sobrou espaço e para completar essas vagas, a gente acaba pegando pessoas cada vez menos qualificadas. E aí, a questão que é muito pesado nesse processo é a questão comportamental, né? O que importa dentro da gente, do nosso papel dentro das empresas, as nossas atitudes, nossos comportamentos têm um peso muito grande, né? A gente brinca assim, quando a gente contrata uma pessoa, a gente contrata baseado, tomando basicamente nossa decisão em cima de competências técnicas, que são conhecimentos e habilidades que a pessoa tem. Claro que hoje a gente tem já uma evolução em estudo, a gente consegue, dentro das entrevistas, trabalhar muito a questão comportamental, né? A gente tem entrevistas por competência comportamental, mas não é todo mundo que é qualificado nesse processo. Mas, essencialmente, a gente contrata pela competência técnica, que são conhecimentos e habilidades. Agora, por que as pessoas são demitidas dos seus empregos? Essencialmente, pelas questões comportamentais, pelas atitudes, né? Preguiça, insubordinação, falta de atenção. O que são isso? São atitudes, são comportamentos que as pessoas têm. E essa é a parte mais importante. E essas pessoas que hoje têm essa pouca vida útil dentro das empresas, como o exemplo que você tomou, o que é isso? É atitude. Mas porque para ele está fácil, né? Hoje é fácil ele sair daqui e ele facilmente vai encontrar um outro emprego. Então é toda uma conjuntura de fatos que leva a isso. Agora, isso também desafia a gente como profissional de RH, e não é só RH, quem faz RH não é a área de recursos humanos, quem faz recursos humanos é o líder, é o diretor de uma empresa, é o presidente, são os gerentes. Então todo mundo que tem subordinados, que tem funcionários, faz gestão de recursos humanos. Então a responsabilidade, o nosso desafio para essas pessoas, e aí mistura também junto a questão da diversidade das gerações, como eu estimulo esse cara, como é que eu vou reter essa pessoa, como é que eu vou motivar essa pessoa a ficar dentro da empresa. Isso é um dos grandes desafios, porque os valores que essas pessoas têm hoje, que esses jovens têm, é diferente do que a gente tinha, talvez, na nossa época. Que é bem complicado, né? Nós estamos conversando, Ingo, a respeito de líder, mas na sua organização, pela sua experiência que você tem, você chega lá numa organização, como é que você detecta um líder? Você falou o líder muitas vezes é aquele que não é aquele que fala demais, é aquele que tem um comportamento. E aproveitando também, eu te faço a pergunta. E aquela pessoa que tem um conhecimento, um cabedal muito grande em termos de formação e não sabe lidar com os seus comandados? Legal. E não sabe lidar justamente com as pessoas mais inferiorizadas em termos de ocupação de espaço dentro de uma organização. Respondendo à tua primeira pergunta, assim, para você identificar o líder, você tem uma série de indicadores comportamentais e de resultados práticos de trabalho. Porque hoje, se você olha numa empresa, a empresa ela vive de resultado. Ela precisa faturar, ela precisa gerar dinheiro para pagar a sua estrutura. Então, indiscutivelmente, o líder, para ser líder, ele também precisa gerar resultados. Porque sem resultados a empresa não sobrevive. Então, essa é uma condição que ela extrapola a questão do indivíduo ter ou não as habilidades de gestão de pessoas. Mas, na verdade, elas estão intrínsecas, né? Porque o nosso processo, o nosso objetivo de liderar pessoas, quando é que a gente precisa de um líder? Quando eu tenho pessoas e eu preciso de objetivos a serem alcançados. Se eu tenho pessoas que juntas precisam alcançar um objetivo, eu preciso de um líder. Então, alcançar objetivos é uma condição sine qua non. A segunda, que aí então é a habilidade de gestão de pessoas. Então você percebe pelas questões comportamentais, é uma pessoa que é reconhecido pelos outros, mas que não necessariamente
é o paizão, não é, o ideal não é que ele seja um pai, mas ele seja consistente nas suas atitudes. A questão da ética, da postura, do respeito com as pessoas é fundamental. Então são coisas que são observáveis no comportamento da pessoa. Agora, tem algumas coisas que a gente não consegue só na observação ter certeza, e a gente faz uso de ferramentas da nossa área, da psicologia, como alguns testes, alguns processos que a gente aplica para identificar algumas características de personalidade. E aí, amarrando essa questão com a segunda, é importante saber que um líder não nasce pronto. Isso era nos livros de 10, 15 anos atrás, que falava de liderança, a gente se acreditava da questão do líder nato. Ele não existe, isso não. Se tentaram por várias formas provar cientificamente que um líder era aquela pessoa que tinha lá um conjunto de características de personalidade. Hoje a gente sabe que ninguém conseguiu provar isso e não dá, porque eu tenho líderes que podem, várias pessoas diferentes que alcançam os mesmos resultados, porém têm características de personalidade diferentes, né? Então, não tem um padrão para isso, para a gente trabalhar essa questão da liderança. O que eu tenho que identificar é assim, qual é a empresa, quais são as necessidades e qual é a cultura dessa empresa, e aí eu tenho que identificar esse perfil, desenhar esse perfil e buscar dentro do meu mercado interno, que é dentro da empresa, profissionais com essas características, né? Um outro ponto que é importante a gente ressaltar é que a gente usa o conceito se não tem tu, vai tu mesmo, né? Ou seja, eu quero promover, eu tenho uma vaga de líder, né? Num papel de liderança, não importa o título, seja gerente, diretor, coordenador, mas eu tenho a função de um líder e eu olho para o meu grupo, eu tenho lá 5 pessoas e eu falo, putz, nenhum dos 5 é o mais adequado, mas qual que é o menos pior? Essa é uma decisão muito ruim, né? É a mesma coisa em processo seletivo. Eu abro um processo seletivo, vem lá 15 candidatos e eu tenho que, a princípio, a gente vai pegar o melhor entre os 15. Essa não é a melhor decisão. Não é pegar o melhor entre os 15. Se naqueles 15 não tinha o perfil que eu preciso reiniciar meu processo seletivo, buscar novos 15, 10, não importa o grupo, até eu achar a pessoa certa. Porque eu tenho que ter a pessoa certa no lugar certo. Muito bem, nós estamos falando nesse primeiro programa já do ano um assunto mais do que interessante, que é para você também, empresário, vale para os dois lados, não só empresário, como para você que também está envolvido no mercado de trabalho. Já nós vamos falar da própria evolução, da preparação da empresa para o futuro e desta mão de obra daqueles que estão relacionados também. Hoje nós estamos entrevistando psicólogo e diretor também, empresário, Ingo de Genhardt, ao lado de Antônio Danelon. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já na sequência com mais um bloco do programa Coletivo de Imprensa, que faz a abertura da sua temporada 2013. Voltamos em instantes.